Quem faz direito, estuda ou é advogado, uma das coisas difíceis de se escolher é que área do direito seguir. Existe o direito trabalhista, criminal, de família, o tributário, vários direitos. Mas para quem gosta do criminal, estou lendo aqui o artigo 1º do Código Penal. Ele traz um princípio, né, no título 1 mesmo, ali, o primeiro artigo do Código Penal, que é o princípio da aplicação da lei, que é a anterioridade da lei. O artigo 1 diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina. O texto continua dizendo: não há pena sem prévia cominação legal. O que o artigo 1 do Código Penal está dizendo é: não era proibido passar reto enquanto não existia ali o sinal vermelho. Para você praticar um crime, qualquer transgressão, ela precisa estar prescrita na lei. Isso é muito interessante, porque se nós não convivêssemos em sociedade, não era necessário lei, não era necessário nenhum estatuto moral. A gente ia agir do jeito que a gente quisesse. Embora o texto do Código Penal seja de 1940, ele sofreu algumas alterações ali em 84 e até outras alterações depois de 88 com a nova Constituição. O texto não é tão novo assim. Se você pegar um texto 2000 anos antes, né, o texto de Romanos, capítulo 5, pega ali no versículo 12. Portanto, da mesma forma, o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. A transgressão já existia antes da lei. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Pode ler aí, está na sua Bíblia, Romanos 5, versículo 13. O que eu estou querendo dizer é que o que está escrito em Romanos 5,13 é a mesma coisa que o Código Penal está querendo dizer no artigo 1 da anterioridade da lei. O que isso se traduz na nossa realidade? Se traduz que enquanto a criança está jogando bola, aquilo não é um erro. Agora, quando você fala para a criança, para de jogar bola, automaticamente está fazendo ela errar, porque daí ela está te desobedecendo. As palavras seriam: o cara que foi colocar a placa "não pise na grama", ele pisou na grama. A hora que ele colocou a placa, ele voltou transgredindo uma regra que ele colocou. Então, aonde existe transgressão? Aonde existe lei. Quanto mais lei você colocar na sua vida, quanto mais lei você interiorizar, mais transgressão você vai experimentar. E é o que, na verdade, quase toda a carta de Romanos está querendo dizer. Claro, fica ainda em Romanos 5,20, que diz assim que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, meu irmão, a boa nova qual que é? A continuação desse mesmo texto. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também na graça reine a justiça, para conceder a vida eterna mediante Cristo Jesus. Isso daí, o que eu estou querendo dizer? Que nada que você faça, nem de bom nem de mal, que a gente está falando de transgressão, a sua transgressão ela não é suficiente para afastar Deus de você. Mesmo depois do pecado lá no Éden, Deus ainda o visitou no paraíso, Deus ainda foi à procura dele. Deus deu todos os primeiros passos da humanidade, mesmo com a transgressão do homem. Agora, isso é maravilhoso, porque tanta gente tentando se justificar pela lei, seguindo aquele monte de regra, enquanto que a única função da lei, ela foi introduzida, foi para ressaltar a transgressão e não para justificar. Agora, a gente precisa se focar naquilo que liberta. E qual que é a verdade que liberta? É Cristo Jesus. Por isso está escrito que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, bom dia para você. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o futuro, nem principado, nem potestade, nem tempestade, nem nada, porque você é a criação de Deus. Ele é o maior interessado em ter um relacionamento com você, e Ele deu sempre os primeiros passos da história. Deus é contigo, e um grande abraço.